Salve meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo, eu sou Gessé Salvador, esse é o canal Salvadoctor e hoje vamos ver juntos como eu estudo na faculdade de medicina. Tem um motivo muito claro para esse vídeo não se chamar Como Estudar na Faculdade de Medicina, o melhor jeito de estudar na Faculdade de Medicina, porque eu vou te mostrar como eu estudo hoje. Essa não é a forma que eu estudava 2 meses atrás, tem coisa diferente. Essa pode não ser a forma que eu vou estar estudando daqui 1 mês, daqui 6 meses, se você me perguntar como eu estudo. Os princípios são os mesmos, ou seja, eu vou sempre tentar levar os princípios da mesma forma, mas a gente vai mudando, as coisas vão mudando, as etapas da vida vão mudando e a gente vai aprendendo coisa nova e adaptando nesse caminho. Eu vou tentar descrever a forma como eu estudo aplicando 7 princípios. Esses 7 princípios me guiam na hora de montar o meu estudo e fazer as coisas que eu faço. E eu quero que você se atente aos princípios que eu vou falar aqui, porque quando eu digo, por exemplo, que eu não anoto mais aula, eu vou te explicar por que eu faço isso, mas eu não estou te dizendo para fazer igual. Eu estou dizendo para você olhar para sua vida, ver se o seu estudo faz sentido para você, se você está aprendendo com ele, se isso está te ajudando, ou se você está só num ciclo de copiar a matéria no quadro sem repensar, sem colocar em ação aquilo que você está aprendendo. O seu estudo vai melhorar na proporção que você se conhecer melhor, como o seu cérebro funciona, como você funciona na hora de aprender. Então aproveita e pega o papel e caneta enquanto toca a vinheta. E antes da gente ir para o primeiro princípio, se inscreva nesse canal, deixa o seu gostei se o assunto desse vídeo te interessa, para eu saber disso e fazer mais parecido, e me siga lá no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. O princípio número 1 que guia os meus estudos é: entender é mais importante do que decorar. Não vai adiantar muita coisa se para você aprender for acumular informações dentro da sua cabeça, informações totalmente desconectadas uma da outra e que você não consegue aplicar. Entender é diferente de decorar e é muito melhor porque você conecta as informações e é capaz de transmiti-las para outra pessoa. Quando você entende uma coisa, é aí que você consegue explicar para alguém. Então, uma boa forma de me guiar nos estudos que você pode usar para você também é sempre que estiver aprendendo uma coisa nova, um conceito novo, você tentar entender aquilo de uma forma que possa explicar. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega uma doença, por exemplo, para estudar, a última que eu estou estudando é epilepsia, e você tenta entender o que é a epilepsia, você vai ter certeza de que você entendeu aquilo quando você conseguir explicar para uma outra pessoa da forma mais simples possível. Eu vou entender que, para mim, essas informações também estão claras, elas estão organizadas na minha mente. Mas se eu vou explicar e eu travo, muitas vezes aquilo que eu sei sobre epilepsia está decorado, está em forma de uma informação jogada sozinha na minha mente. Isso me ajuda a perceber que o meu estudo talvez não esteja contemplando o que é mais importante, entender. Mas Gessé, como que eu vou fazer isso? Como que eu priorizo entender ao invés de decorar? O primeiro ponto é que você precisa ter um interesse genuíno naquilo que você está estudando. Não basta apenas ler, não basta apenas dar uma passada de olho, você precisa ter um interesse em saber o porquê das coisas, em entender o que está acontecendo naquilo, seja a matéria que for. Isso vai te ajudar a buscar as melhores explicações sempre e focar no que realmente importa nos seus estudos. Sabe como que você pode fazer isso? Sempre partindo do geral para o específico, de fora para dentro. Antes de você aprender, por exemplo, logaritmo em matemática, você precisa entender o que é uma multiplicação, precisa entender o que é uma potência, precisa entender o que é uma fração também, muitas vezes você usa. E tudo isso está envolto em um conceito mais simples, mais geral, e depois chegar no específico, que é o logaritmo. Na medicina é a mesma coisa. Antes de você entender, por exemplo, uma doença no rim, você precisa entender quais são as funções do rim, de que forma que o rim funciona, como que aquela doença afeta o funcionamento normal do rim. E por isso esse princípio é tão importante. Entender é melhor do que decorar. Eu acho que você vai ficar um pouco chateado comigo, mas o princípio número 2 é: às vezes é preciso decorar. Não vou ser hipócrita de dizer que você vai sempre entender tudo e não vai precisar decorar nada, porque algumas coisas você só vai fixar quando você decorar aquilo e de tanto que você usar, você realmente incorporar aquele conhecimento. Como que um médico, por exemplo, lembra a dosagem de muitos medicamentos. É difícil você falar para ele que ele entendeu a dosagem. Não, teve um momento da vida dele em que ele precisou usar aquilo e ele não sabia. Então ele leu aquele número e fez questão, fez a força de decorar. Chegou num momento em que ele usou tanto aquela informação decorada que aquilo se tornou automático para ele. Então agora ele já sabe que o paracetamol é 750 mg, tem outras formulações também, mas enfim, ele já sabe aquela dose. E em todas as áreas do conhecimento
tem algumas coisinhas que às vezes é preciso decorar. O que eu não quero é que você fique decorando coisas que você pode entender e ter um sentido claro a ponto de explicar para uma outra pessoa aquilo que você estudou. Princípio de número 3 nos meus estudos: não vou estudar hoje para esquecer amanhã. Qual que é a finalidade de eu estudar medicina se amanhã ou depois, quando eu precisar daquela informação, eu não vou ter mais na minha mente? Por que a gente estuda, esquece e fica satisfeito com isso, né? A vida inteira a gente sai de uma série, passa para outra e não lembra muita coisa, não lembra quase nada do que estudou, mas segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Pois é, essa pergunta sempre pairou na minha cabeça e eu tô conhecendo agora um método de melhorar isso, de esquecer menos das coisas, e tô tentando aplicar na minha vida, que são os flashcards com repetição espaçada. Embora isso possa parecer um palavrão na primeira vez que a gente ouve, esse sistema de revisões espaçadas usando flashcards tá me ajudando demais a guardar coisas, guardar informações que eu nem sabia que eu poderia guardar um dia, simplesmente porque ele usa de um sistema para te lembrar de uma coisa quando você está quase esquecendo. Funciona da seguinte maneira: você sabe o que é um flashcard? Um flashcard é basicamente um cartão em que você escreve de um lado uma pergunta ou uma frase pela metade e do outro lado a resposta ou aquela frase completa com a informação que estava faltando nesse cartão. Embora você possa fazer isso com papel, existem programas de celular, de computador, que te ajudam a fazer esses flashcards virtualmente, e melhor ainda, eles têm um sistema de revisão que calcula o tempo, quantas vezes você vai revisar aquilo durante a sua semana, durante o seu mês, durante até o seu ano. Vou te dar um exemplo mais prático. Vamos supor que você quer decorar a fórmula de Bhaskara e você coloca de um lado qual é a fórmula de Bhaskara e do outro lado você escreve a fórmula de Bhaskara. E nesse aplicativo você configura esse flashcard para sua revisão. E aí você adiciona aquele flashcard no seu sistema. Chegou a hora de revisar, você clica lá e vai aparecer todos os flashcards que você fez, entre eles esse do fórmula de Bhaskara. Aí você vê lá qual é a fórmula de Bhaskara, responde para si mesmo, vira o cartão, né, e acerta aquela questão. Se você acerta, aquele programa vai mandar você revisar aquele cartão amanhã. No dia seguinte você faz e novamente acerta. Então aquele programa entendeu que você está sabendo daquilo e ele joga para um período maior, não sei, daqui uma semana, por exemplo. Na semana que vem, quando você estiver fazendo a sua revisão diária novamente, vai aparecer aquele cartão. Então vamos supor que você acerta de novo. Aquele programa fala: nossa, ele está sabendo disso aqui, eu vou dar um período maior. E aí ele joga para um mês depois daquela revisão. Pensando nisso, você vai cultivando aquela informação na sua mente, de forma que o programa te ajuda com essas revisões espaçadas. Num espaço de tempo, ele vai te relembrando aquela informação, vai te fazendo pensar naquilo e você guarda muito mais informações por muito mais tempo. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Se é do teu interesse, comenta aí embaixo para eu ficar sabendo e quem sabe esse vídeo não saia o quanto antes. Princípio de número 4, estudar tudo o que é preciso e não apenas o que eu gosto. É claro que esse é um princípio que eu peguei principalmente no cursinho, quando eu vi que para passar no vestibular eu precisava saber de tudo e não apenas aquilo que eu ia bem, aquilo que eu gostava mais. E na faculdade de medicina isso é ainda mais sério, né? Porque vamos imaginar que eu preciso saber das principais doenças que acometem as pessoas para lidar bem com isso no meu dia a dia. E em determinada matéria eu não gosto muito, não gosto muito de neurologia, não gosto muito de cardiologia. E aí você nem aprende a lidar com as doenças do coração mais comuns, com as doenças neurológicas mais comuns. Isso não faz sentido algum. Então é preciso estudar aquilo que é preciso saber. Eu não vou estudar só o que eu quero, eu vou estudar aquilo que eu preciso saber. E esse princípio sempre me lembra que o essencial precisa estar presente nos meus estudos. Princípio 5. Estudo de ouro no horário de ouro. Eu não sei pra você, mas no meu caso, o horário de maior produtividade é de manhã. Eu me conheço, com o passar dos anos, sei que de manhã eu rendo melhor que de tarde e muito, muito melhor que de noite. De noite eu não consigo fazer quase nada relacionado a estudo. Quando eu preciso estudar de noite, que é muito frequentemente, quase todo dia, eu faço isso, mas sério, com muita dificuldade mesmo. E de manhã eu não preciso de muita técnica, de muita coiseira para o meu estudo funcionar, para as coisas irem bem na parte da manhã. E você? Comenta aí embaixo que horas que você rende mais, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei. E é por isso que o chamado estudo de ouro que eu disse
que é a coisa mais importante que eu preciso estudar naquele dia, ou talvez a mais difícil, eu priorizo fazer na parte da manhã, porque é quando eu sei que eu vou aprender melhor. Se você tem dificuldade em português, você vai pegar o melhor horário do seu dia, o horário de ouro, para fazer esse estudo de ouro dessa matéria que você tem dificuldade. Se você tem facilidade com alguma coisa, você não precisa fazer isso no seu horário de ouro. Você pode fazer em outros momentos, já que você tem facilidade com aquele assunto. Princípio de número 6, as minhas notas são as placas no caminho e não o meu destino. No primeiro Salva Vlog Rotina do Estudante de Medicina que eu fiz aqui no canal, vou deixar inclusive aqui no card, você me vê lá fazendo uma prova e foi a pior nota que eu tirei desde o começo do curso. Foi a pior nota da faculdade até agora. Foi justamente o dia que eu estava filmando, que coisa. Mas faz parte, eu fiz questão de mostrar a nota para você naquele dia. As minhas notas me ajudam a ajustar o meu foco, ver onde eu preciso de mais atenção, onde eu posso melhorar o método de estudo, mas não é o único parâmetro que eu observo. Eu observo também a minha compreensão geral daquele assunto, daquele módulo, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu deixei de aprender, e tudo isso entra num pacote. As minhas notas não são o meu destino, elas são as placas no caminho. Esse é um princípio que eu tenho para mim. E o último princípio que eu vou passar hoje, ser eficiente é melhor do que parecer eficiente. E é por isso que eu parei de anotar aulas. Eu era aquele aluno que anotava todos os slides do professor, tudo que ele colocava no quadro eu anotava, ficava anotando tudo que ele falava, tudo. E aí eu parei para pensar numa coisa. Eu nunca voltava nas minhas anotações da aula. Eu nunca pegava e depois de algum tempo ia ver o que eu tinha escrito naquela aula, as coisas que eu tinha percebido, e aí eu notei que eu estava muito mais preocupado em parecer eficiente, em ter um monte de anotação das aulas, do que realmente absorver aquele conteúdo. Muitas vezes também acontecia de eu ficar tão preocupado em anotar os slides, as coisas que o professor tinha colocado na tela, do que prestar atenção no que ele estava falando e pegar no mais importante da fala dele, aquilo que eu precisava para entender o assunto. Então eu decidi não anotar mais freneticamente as aulas, e as coisas que eu coleto daquela aula são flashcards. Eu uso a aula, aquilo que o professor está explicando, para fazer flashcards de conceitos. Aquelas coisas mais importantes que ele fala, quando ele dá uma definição importante, eu vou lá na hora e faço um flashcard. Mas eu não fico anotando detalhe por detalhe cada coisinha que ele fala, porque isso pra mim, eu já vi que no meu caso, não funciona. Você que me acompanha por aqui sabe que eu já disse em outro vídeo que no cursinho eu anotava todas as aulas, eu prestava atenção em tudo, anotando. Isso me ajudava a manter o foco. E o problema agora é outro. O meu problema mais não é tanto o foco na aula, em prestar atenção no que o professor estava falando, mas é a questão da eficiência. Eu anoto por anotar. Isso se tornou tão automático para mim ao longo dos anos que eu já não presto mais atenção nem naquilo que eu estou anotando. E por isso eu tento sair da minha zona de conforto e ficar prestando atenção ali no que o professor estava falando, para pegar os flashcards que eu vou fazer. Isso tem me ajudado, eu tenho sentido mais eficiência nos meus estudos e, novamente, como eu disse no começo, isso não é uma indicação para você parar de anotar aulas, isso não é uma indicação para você deixar de fazer as coisas como você está fazendo. Eu quero que você analise os seus estudos e veja o que é melhor para você e veja o que funciona para você. Isso tem dado certo para mim, eu espero que continue dando certo, mas como eu disse também, se amanhã ou depois eu ver que isso não está mais funcionando, eu vou mudar de novo. Eu não tenho medo de mudar a minha estratégia de estudo, porque o mais importante no fim das contas é saber, é aprender, é lá na frente conseguir ajudar um paciente, conseguir manejar um paciente diante daquilo que eu aprendi, sabendo o que eu sei. E isso eu só vou conseguir fazer se eu aprender do jeito certo agora, seja por qual método for. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja muito útil para você, que você consiga aplicar esses princípios na sua vida também. E é claro, se você gostou, deixe o seu gostei nesse vídeo para eu ficar sabendo. Me siga lá no Instagram, fica com Deus e até a próxima.